Seja muito bem-vindo ao Sola Escritura, um programa da Novo Tempo Portugal onde redescobrimos a história do cristianismo à luz da Palavra de Deus. Hoje vamos conhecer um reformador discreto, mas essencial. O seu nome é Philip Melanchthon, humanista brilhante, pedagogo incansável e um teólogo fiel. Melanchthon foi um dos grandes alicerces de Martinho Lutero, mas o seu maior legado talvez tenha sido noutro campo, a educação. Melanchthon acreditava que o verdadeiro reavivamento da fé só seria possível se o povo fosse educado para ler e compreender as Escrituras por si mesmo. Foi por isso que reformou escolas, fundou universidades e escreveu livros didáticos. A ele devemos um modelo das escolas protestantes que ainda hoje influenciam o mundo. Neste episódio, vamos explorar a sua vida, os momentos-chave do seu ministério e, sobretudo, a doutrina que ele promoveu com tanta paixão, a educação, como instrumento de Deus para a salvação e transformação da sociedade. Fique connosco e mergulhe nesta jornada. O programa Sola Escritura está a começar. Hoje falamos sobre Philip Melanchthon, que é uma figura menos conhecida do grande público, mas que teve uma importância enorme na Reforma. Mas antes de falarmos da sua obra, Ruben, conta-nos quem foi Philip Melanchthon e como é que começa a sua história. Então, Philip Melanchthon nasceu a 16 de fevereiro de 1497, numa pequena cidade de Bretten, no sul da Alemanha. Ele era o filho mais velho de um respeitado armeiro e da filha do presidente da Câmara da própria cidade. Cresceu numa casa de trabalho, de fé, de disciplina, no ambiente onde o esforço e a devoção a Deus eram valores essenciais. Ele, desde pequeno, mostrou um talento extraordinário para o estudo. Ele aprendeu latim, aprendeu grego, com uma facilidade surpreendente e cedo se destacou pela sua curiosidade e também pela sua dedicação. O seu apelido original era Schwarzert, que em alemão significa Terra Negra. Quando começou a estudar as línguas clássicas, o seu tio, um grande humanista erudito em hebraico e grego também, sugeriu que traduzisse o seu nome para grego. Então foi aí que nasceu Melanchthon. Reuchlin foi quem despertou nele o amor pelas escrituras e pelas línguas originais da Bíblia. Como ele próprio recordou mais tarde, Reuchlin fez de mim um gramático. Amava-me como um filho e eu amava-o como um pai. Melanchthon foi formado no espírito humanista do Renascimento, que procurava unir fé e conhecimento, razão e devoção. Estudou em Pforzheim, onde o seu talento chamou a atenção dos mestres, e depois em Heidelberg e Tübingen, duas das universidades mais prestigiadas da Alemanha. Ainda muito jovem já escrevia e traduzia textos clássicos e com apenas 6 anos de estudos superiores tornou-se mestre em artes. A sua reputação como estudioso era tal que Erasmo de Roterdão, o maior humanista da época, chegou a elogiá-lo publicamente. Como mais tarde escreveria um dos seus biógrafos, ele foi o primeiro a mostrar que o conhecimento e a piedade não são inimigos, mas companheiros na busca da verdade. Na verdade, os seus primeiros anos mostram que Melanchthon uniu duas qualidades raras, a fé profunda e o amor pelo estudo. Ruben, como é que aquele jovem estudante talentoso que vinha, apesar de vir de uma família simples, acaba em Wittenberg a trabalhar lado a lado com Martinho Lutero? Foi em 1518 que Philip Melanchthon, quando tinha apenas 21 anos, apesar de ser tão jovem, a sua fama como erudito humanista já se espalhava pela Alemanha. A Universidade de Wittenberg, onde Lutero era professor, procurava um novo professor de grego e o príncipe eleitor Frederico o Sábio recomendou-o. Assim, no verão desse ano, o jovem Melanchthon chegou a Wittenberg. Era tímido, era de pequena estatura, com uma voz suave, mas logo impressionou todos com o seu domínio das línguas antigas e com a clareza das suas explicações. O biógrafo George Wilson descreve essa chegada de forma muito viva. Era um rapaz de aparência frágil, com olhos brilhantes e uma mente cheia de luz.
falava com uma simplicidade encantadora e os estudantes ficavam em silêncio, como se temessem perder uma palavra. E foi lá que ele conhecia Lutero. O encontro entre os dois foi decisivo para a história da Reforma. Lutero viu em Melanchthon um aliado intelectual e espiritual. Apesar das suas personalidades serem tão diferentes, Lutero, que era impetuoso, e Melanchthon era calmo, conciliador, formaram uma amizade que duraria toda a vida. Diz que Lutero costumava dizer: "Eu sou o martelo e ele é a pena." Melanchthon, por sua vez, via em Lutero a força que lhe faltava. Admirava a coragem com que defendia a verdade diante das autoridades religiosas e rapidamente passou a colaborar com ele, ajudando a traduzir o Novo Testamento para o alemão e ensinar teologia à luz das Escrituras. Realmente, quando vemos que um jovem de 21 anos se torna braço direito de Martinho Lutero, é realmente impressionante. Mas também, como já vimos noutros estudos deste programa do Sola Escritura, a reforma para Melanchthon também não foi um caminho fácil. Como é que ele reagiu às crises e às perseguições que se seguiram? Depois de chegar a Wittenberg, Melanchthon tornou-se rapidamente um dos pilares da reforma. Quando Lutero foi exilado no castelo de Wartburgo após a Dieta de Worms, foi ele quem assumiu grande parte da responsabilidade de ensinar e manter viva a reforma teológica na universidade. Mostrou uma sabedoria e um equilíbrio notáveis, procurando sempre unir a fidelidade às Escrituras com o amor à verdade. Como escreveu o historiador Francis Cox, a reforma não foi apenas obra de Lutero, um pregador destemido, mas também de Melanchthon, o pensador tranquilo que, com a sua pena, deu forma às ideias que Lutero proclamava. Nos anos seguintes, Melanchthon tornou-se um conselheiro de confiança dos príncipes alemães e um defensor da unidade entre os reformadores. A sua capacidade de dialogar, de ouvir, de encontrar pontos de conciliação fez dele uma figura respeitada e até entre aqueles que não partilhavam as suas ideias. O momento mais importante chegou em 1530, na Dieta de Augsburgo, onde representou os príncipes luteranos perante o imperador Carlos V. Foi Melanchthon que redigiu a Confissão de Augsburgo, o documento fundamental que expressa a fé protestante até hoje. George Wilson descreve esta ocasião assim: enquanto Lutero, isolado no seu retiro, orava com fervor, Melanchthon, em Augsburgo, escrevia a confissão com lágrimas nos olhos, procurando que cada palavra fosse fiel às Escrituras e pacificadora entre os homens. A Confissão de Augsburgo foi apresentada a 25 de junho de 1530 e tornou-se um marco da história cristã. Lutero elogiou profundamente o trabalho de Melanchthon, dizendo que a pena de Filipe tinha preparado o caminho da reforma diante dos príncipes e dos imperadores. Este momento confirmou o papel de Melanchthon como teólogo da reforma. A partir daí, ficou conhecido como mestre da Alemanha, um título que refletia não só a sua sabedoria, mas também a sua dedicação ao ensino e à verdade. Ruben, depois então de se destacar como teólogo e autor da Confissão de Augsburgo, Melanchthon passou a dedicar-se à educação. Como é que ele se tornou conhecido como o mestre da Alemanha? Sim, depois da Confissão de Augsburgo, o Philipp Melanchthon tornou-se uma das figuras mais respeitadas da Europa. A sua influência ultrapassou as fronteiras da teologia e chegou à educação, à ciência e à cultura. A sua visão era clara. A fé precisava ser compreendida e, por isso, o povo precisava de ser educado. Ele acreditava plenamente que a ignorância era uma das grandes causas da corrupção espiritual que se vivia naquela altura. Por isso, ele dedicou grande parte da sua vida à reforma do sistema educativo. Ele escreveu manuais, ele organizou programas escolares, ele ajudou a fundar universidades e escolas por toda a Alemanha. Foi ele quem desenhou o modelo de escolas protestantes, onde se ensinavam as Escrituras, onde se ensinavam as línguas originais da Bíblia, a história e as ciências. E este modelo espalhou-se por toda a Europa e influenciou profundamente o ensino moderno. O historiador Karl Hartfeld descreveu essa missão com estas palavras: Melanchthon foi o organizador e o reformador das escolas da Alemanha. O seu trabalho como pedagogo não foi menor do que a do teólogo. Por isso, a nação chamou-lo com justiça o mestre da Alemanha. Melanchthon via a educação como um dom divino, acreditava que o estudo e a fé deviam caminhar juntos e que o verdadeiro conhecimento era aquele que aproximava o ser humano de Deus. A educação é a arma com que se vence a ignorância e se acende a fé. Essa visão fez com que centenas de jovens pastores e professores se formassem em Wittenberg e levassem a luz do Evangelho a toda a Alemanha.
Nos últimos anos da sua vida, Philippe Melanchthon era já visto como um dos grandes nomes da Reforma. Por isso, Ruben, o que eu te pergunto agora é como é que foram esses últimos dias de Philippe Melanchthon? Os anos de conflito e a perda de muitos amigos deixaram-no fisicamente debilitado, mas o seu espírito sempre se manteve firme. Francis Cox descreve assim: o rosto de Melanchthon, outrora animado pela energia dos estudos, tornou-se suave e luminoso. Havia nele uma paz que não vinha deste mundo. Em abril de 1560, sentindo que a morte se aproximava, escreveu as últimas palavras que ficariam sobre a sua mesa de trabalho. Não terás que temer, porque foste libertado dos pecados. Passarás da fadiga para o repouso, das disputas deste mundo para a eterna luz. Poucos dias depois, a 19 de abril, Philippe Melanchthon adormeceu em paz aos 63 anos de idade. O seu corpo foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg, lá ao lado de Martinho Lutero, o seu amigo e companheiro de toda a vida. Joseph Stump comenta este momento. Dois homens repousam lado a lado. Lutero, o guerreiro da fé. Melanchthon, o mestre da razão iluminada pela graça. Juntos transformaram o rumo da história cristã. A sua partida, claro, deixou um vazio profundo, mas também uma herança de paz. E ele ensinou que a verdadeira grandeza não está em vencer debates, mas em permanecer fiel à fé, à razão e ao amor de Cristo até ao fim. Ruben, ao longo da vida, Philippe Melanchthon marcou profundamente a teologia, a educação e a história da Reforma. Mas qual é, afinal, o seu maior legado? Ele deixou um legado que ultrapassa os séculos. Foi o grande sistematizador da teologia protestante. E foi também o reformador da educação europeia e o consolidador das consciências num tempo de muito conflito. Enquanto Lutero abriu o caminho, Melanchthon construiu os pontes que permitiram a reforma perdurar. A sua visão era equilibrada e profundamente cristocêntrica. Acreditava que a verdade devia ser expressa com clareza e que o conhecimento só tinha valor quando aproximava o homem de Deus. Como escreveu um dos seus biógrafos, o seu trabalho como educador mudou o ensino cristão em toda a Europa. Foi o primeiro a defender que a instrução pública devia estar acessível a todos, ricos e pobres, homens e mulheres, para que cada pessoa pudesse ler a Bíblia por si mesmo. Karl Hartfeld escreve: as escolas de Melanchthon foram o solo onde germinou o pensamento moderno e ele transformou o saber num ministério sagrado. Mas, acima de tudo, o seu legado é espiritual. A sua humildade, a sua paz, a sua confiança na palavra de Deus fizeram dele um exemplo de fé prática. E ele nunca procurou o poder nem glória, apenas procurou a verdade. Ainda hoje, cada escola cristã, cada universidade cristã que valoriza a Bíblia, cada crente que lê as Escrituras com mente aberta e coração rendido, é um testemunho vivo do sonho de Philippe Melanchthon, o sonho de unir a luz do saber com a chama da fé. No programa de hoje temos falado sobre Philippe Melanchthon, o grande educador da Reforma. E se há algo que ele valorizava acima de tudo, era o estudo da Palavra de Deus. Por isso, quero aproveitar este momento para lhe apresentar uma oferta muito especial, a revista O Grande Conflito. Um curso bíblico totalmente gratuito, preparado pela Novo Tempo Portugal. Nesta revista encontra 24 estudos bíblicos que acompanham os temas que estamos a apresentar na série Sola Escritura. Cada lição uma oportunidade para compreender melhor a Bíblia e descobrir verdades que transformam a vida. O estudo correspondente ao tema de hoje é o estudo número 11 e nele vai aprender, à luz das Escrituras, como a verdadeira educação cristã une o conhecimento espiritual, desenvolvimento intelectual, ajudando-o a crescer na fé e na sabedoria de Deus. E o melhor é que pode receber esta sua revista gratuitamente. Basta enviar um SMS ou mensagem do WhatsApp para o 933 939291. Aproveite esta oportunidade para estudar a Bíblia de forma clara, prática e transformadora. Assim como Melanchthon acreditava que a educação era essencial para conhecer a Deus, este curso vai ajudá-lo a compreender melhor a sua palavra e a fortalecer a sua fé. Desde os tempos da Igreja Apostólica, a educação teve um papel central na fé cristã. Jesus foi chamado de mestre e os seus discípulos eram conhecidos como aprendizes da verdade. O próprio Cristo ensinava nas sinagogas e nas casas, explicando as Escrituras de forma simples e viva. Depois da sua ascensão,
os apóstolos continuaram esta missão. Em Atos 19:9 lemos que Paulo ensinava diariamente e exortava os crentes a permanecerem firmes na doutrina. Para os primeiros cristãos, educar era evangelizar. A verdadeira sabedoria começava na palavra de Deus. A igreja primitiva via a educação não como um privilégio de poucos, mas como um dom de Deus para todos os que desejavam conhecer a verdade. Com o passar dos séculos, essa visão foi-se perdendo. A educação cristã foi-se concentrando nas mãos do clero e o estudo da Bíblia tornou-se um privilégio restrito. O povo foi afastado das Escrituras e dependia apenas da interpretação oficial da Igreja. A teologia deixou de ser uma busca sincera pela verdade bíblica e transformou-se num exercício intelectual de tradições humanas. As escolas, que deviam formar discípulos, passaram a formar apenas sacerdotes e doutores, desligados da vida espiritual do povo. Assim cumpriram-se as palavras do profeta Oseias: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." A educação perdeu o seu caráter divino. O mundo mergulhou numa longa noite de ignorância espiritual. Mas com a Reforma Protestante, Deus acendeu novamente a luz da verdade. Martinho Lutero defendeu que cada pessoa devia ter acesso à Bíblia, mas foi Philippe Melanchthon que estruturou essa visão em escolas e universidades. Chamado de o mestre da Alemanha, Melanchthon acreditava que a verdadeira educação começa com o temor do Senhor. Reformou currículos, escreveu manuais e promoveu o estudo das Escrituras para que cada cristão pudesse compreender a palavra por si mesmo. Sob a sua influência, a educação deixou de ser um privilégio de elites e tornou-se uma missão espiritual. O saber e a fé voltaram a caminhar juntos e milhares de jovens foram formados para servir a Deus com a mente e com o coração. O ideal educativo da Reforma espalhou-se rapidamente pela Europa e mais tarde por todo o mundo. As ideias de Melanchthon influenciaram a criação de escolas cristãs, colégios e universidades que uniam o estudo académico à formação moral e espiritual. A educação cristã tornou-se o alicerce da cultura protestante e o estudo da palavra gerou sociedades mais instruídas, justas e conscientes do valor da verdade. Com o passar dos séculos, porém, esse ideal foi novamente enfraquecido. A modernidade separou a fé do conhecimento e a educação tornou-se cada vez mais secular. O saber passou a ser medido apenas pela utilidade e não pelo seu valor moral e espiritual. A Bíblia foi retirada das escolas e substituída por ideologias humanas. Hoje vivemos uma nova forma de ignorância, a ignorância espiritual. A humanidade sabe muito sobre o mundo, mas pouco sobre o sentido da vida. Conhece as ciências, mas esqueceu-se do Criador. O mesmo perigo que ameaçou a Igreja medieval volta a ameaçar a geração moderna, o ter escolas cheias, mas de corações vazios. Por isso, a mensagem da verdadeira educação cristã continua atual. A educação que vem de Deus não se limita ao intelecto, mas forma o caráter. Não se contenta em transmitir informação, mas procura restaurar a imagem divina no ser humano. A verdadeira sabedoria é espiritual, prática e eterna. Foi esta visão que inspirou Philippe Melanchthon e que ainda hoje inspira todos os que acreditam que aprender é servir. O seu exemplo recorda-nos que o saber, quando guiado por Deus, torna-se um ato de adoração. Cada escola, cada igreja e cada lar sejam lugares onde o conhecimento e a fé se encontrem e onde o estudo da palavra de Deus seja o maior de todos os privilégios. Chegamos à parte final do programa, onde vamos abrir a Bíblia e estudar o que ela ensina sobre o tema que marcou a vida de Philippe Melanchthon, a educação cristã. Vamos então estudar juntos o estudo 11 da revista O Grande Conflito. Ruben, a educação é importante para a vida cristã? Bom, se nós abrimos a palavra de Deus, logo em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, diz: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo o que possuis, adquire o entendimento." Em Oseias 4 diz-nos também o seguinte: "O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento." Também Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." O que é que a Bíblia ensina? Ensina que o conhecimento bíblico,
O estudo da palavra de Deus fortalece a fé e evita os erros. E que estudar é também um ato de adoração, um ato de obediência a Deus, que a verdadeira sabedoria começa quando o coração se submete à palavra de Deus, à palavra divina. A Bíblia, então, valoriza o desenvolvimento intelectual, certo? Claramente, nós vemos vários exemplos bíblicos para isso. Vamos começar com logo no início do livro de Daniel diz: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Temos também Eclesiastes, capítulo 7, que nos diz: Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria dá vida ao que a possui. Temos também Lucas, já no Novo Testamento, Lucas, capítulo 2, que nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O que nós podemos concluir com estes três textos? É que o intelecto, a nossa mente, é também um campo de missão. Deus tem uma visão para nós e Ele quer que nós usemos a nossa mente com sabedoria e com humildade. Então, crescer em sabedoria é algo que a Bíblia apresenta como desafio para cada um de nós, porque crescer em sabedoria é também crescer na semelhança de Cristo. É então importante promover o ensino das crianças e dos jovens? A Bíblia insiste com isto, é muito importante nós promovermos o ensino. Provérbios 22, versículo 6 diz: Instrui o menino no caminho que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Deuteronômio 6 diz-nos: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também em Salmos nós lemos: Porque estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Qual é a conclusão? Educar é um dever espiritual. É um ensino da palavra de Deus. A fé é preservada quando é ensinada aos mais novos e um lar cristão é a primeira escola. É uma escola, não só uma escola bíblica, mas também uma escola de salvação. A pergunta que se impõe então agora é: qual é a verdadeira educação? A verdadeira educação é aquela que nos apresenta a palavra de Deus. Tiago 1,5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Colossenses, Paulo diz-nos que em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Qual é a nossa conclusão? A verdadeira educação nasce da comunhão com Deus. E Ele é o Mestre Supremo e fonte de todo saber. E Ele quer partilhar isto connosco. E é muitas vezes pela falta do estudo que nós temos falta de sabedoria. A oração e o estudo da palavra abrem o nosso entendimento espiritual. Num programa em que falamos só sobre os reformadores, a pergunta que te faço agora é: como é que eles influenciaram então a educação cristã? Os reformadores abriram a palavra de Deus e eles encontraram na palavra de Deus os fundamentos para a educação cristã. Em Isaías, no capítulo 1, diz: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em Mateus 28, 20, diz-nos: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E este estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ao estudar a palavra de Deus, os reformadores ligaram o estudo à fé e ao serviço. A educação é parte da missão cristã de ensinar e de transformar. Então, o cristão é chamado primeiro a aprender, depois a ensinar. E isto é o objetivo, é a grande comissão que Deus tem até que Cristo volte. Chegamos ao fim deste estudo e percebemos que a verdadeira educação cristã vai muito além das salas de aula. Ela começa no coração, quando decidimos aprender com Deus e permitir que a sua palavra molde os nossos pensamentos e o nosso caráter. Philip Melanchthon acreditava que a fé e o conhecimento deviam caminhar juntos e que o estudo das Escrituras é o caminho para compreender a vontade divina. Por isso, a educação cristã não termina nos livros, mas estende-se à vida, nas decisões que tomamos, na forma como tratamos os outros e na maneira como usamos os dons que Deus nos confiou. Se cada cristão dedicar tempo a estudar a palavra, o mundo será um lugar mais justo, mais compassivo e mais iluminado pela verdade. Ruben, que convite recebemos do estudo de hoje? Hoje, Deus chama-nos a renovar o nosso compromisso com o verdadeiro estudo da sua palavra. Vivemos num tempo em que há muito conhecimento, mas pouca sabedoria.
muitos sabem muito sobre o mundo, mas pouco sobre o Deus que criou o mundo. E por isso, mais que nunca, é tempo de regressar à fonte da verdadeira educação, a Bíblia. Hoje, o mesmo convite é feito a cada um de nós, que o estudo da Bíblia se torne parte da nossa vida diária. Que não passemos um só dia sem abrir as Escrituras, sem procurar aprender mais do Mestre Divino. Assuma o compromisso de estudar a Bíblia todos os dias. Faça do seu lar uma escola de fé, onde a sabedoria de Deus seja ensinada e vivida. Que o exemplo de Melanchthon nos inspire a ser estudantes da verdade e mestres do amor, até o dia em que o próprio Jesus nos receberá e nos ensinará face a face na escola eterna, lá no céu. Foi um prazer partilhar este estudo consigo. Lembramos que pode solicitar gratuitamente a revista O Grande Conflito, enviando um SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o 933 93 9291. Na próxima semana voltamos com mais um episódio do Sola Escritura. Até lá, que o Senhor o abençoe e o conduza sempre na sabedoria que vem do alto.